Vamos abrir em Êxodo 25, versículo 1. Fala a tua palavra, Pai, a tua verdade e a tua vontade, em nome de Jesus. Eu não sei o que é que se passa hoje, mas glória a Deus, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro, prata, cobre, pano e púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de chugos e madeira e cetim. O que é que estava a acontecer? A tenda da congregação, a tenda onde iria estar a arca do concerto, estava a ser construída. E então tudo isto iria ser utilizado na construção de um santuário para Deus lá estar. As nossas ofertas é para glorificar a Deus. Para que Deus possa fazer na vida do ministério que você está a dar oferta a vontade de Deus. Vamos semear em nome de Jesus. Caminha com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Caminha com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Caminha com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Caminha com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço. É um privilégio semear no teu reino e crer em ti. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em João 1, 29. A título da mensagem de hoje é Salvação. Tudo vem de Deus e para Deus vai. A ideia da salvação partiu da parte de Deus, não partiu da nossa parte. E eu quero que nós possamos todos entender, de uma vez por todas, que Deus nos quer bem. Às vezes, à medida que vamos vivendo, parece que não, parece que tudo e todas as coisas se prepararam para se voltar contra nós. Mas não é isso que Deus quer. Nunca foi. Mas a nossa vida parece o contrário. Eu lembro-me de antes de aceitar Jesus, havia alturas em que eu era tomado numa tristeza muito grande. Eu não sabia porquê. Mesmo tristeza muito grande. Lembro-me principalmente de uma das vezes eu estava bem, né? A todos os níveis, a nível de saúde, financeiro, a todos os níveis estava bem e eu chorava.
Porque nós precisamos de Deus na nossa vida, porque sem Ele, o que é que realmente nós somos? Há muitas pessoas que pensam, não, eu sou, eu tenho. Tem? Faz-me lembrar uma passagem bíblica em que o homem diz, não, eu tive uma colheita muito grande, vou mandar abaixo todos os meus celeiros, vou construir maiores e vou desfrutar da minha vida. Disse Jesus, hoje vão pedir a tua alma. E para quem será tudo o que fizeste? Nós percebemos realmente o que é que Deus fez por nós. O problema não é só o que Ele fez, é que Ele continua ainda hoje a fazer. Você nunca ouviu de pessoas com problemas? Até você que aceitou Jesus não os tem. Porquê? Pois vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E vereis que é uma grande diferença. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, primo de Jesus, olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus. Para nós conseguirmos perceber tudo o que João Batista estava a dizer, temos que perceber o que era, porquê Cordeiro? Porquê? Por ser um animal quieto, sossegado? Eu quero que vocês entendam porquê. Vamos a Levítico 9:1. Levítico 9:1. E aconteceu que no dia 8º, que Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciões de Israel e disse a Arão, toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e trá-los perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo, tomai um bode para expiação dos pecados e um bezerro e um carneiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Quando Adão e Eva pecaram, foram tirados do paraíso. Deus viu que, por causa da desobediência, ele perdeu-os, mas ele queria ganhá-los de volta. E a única forma de os conseguir abençoar é tirando o pecado das suas vidas. E a única forma de tirar o pecado é através do sangue. Por isso, uma vez por ano, um cordeiro era morto para cobrir os pecados até o próximo ano. Por isso o cordeiro era morto. E o seu sangue, que era espalhado no altar, era a confirmação que Deus iria perdoá-los por mais um ano. Quando João Batista viu a Jesus, viu o Cordeiro de Deus, o sacrifício único,
que não só tiraria o pecado do mundo de todo aquele que nele crê, mas também lhes daria a vida eterna. Estar perante Deus por toda a eternidade. Alguns não entendem isto. E pensam que é mais uma coisa de espiritual. É mais uma coisa de religião. Será que a religião consegue curar? Mas, no entanto, Jesus cura. A religião não. Será que consegue libertar? Jesus consegue. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho para o Pai. A intenção de Deus Pai é resgatar os seus filhos para junto dele. Por isso, a salvação através de Jesus veio até nós. Para que por ele nós possamos ter acesso a uma vida com Deus, bênçãos, e não só, e ter algo muito maior. Ter Deus permanentemente na nossa vida. Sabem que o Espírito Santo era derramado no Antigo Testamento, antes de Jesus. Era derramado só sobre sacerdotes e alguns reis. Também sobre os profetas. Mas não era sobre mais ninguém. Mas a promessa feita em Joel diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, com Jesus vir à cruz, foi dada a promessa que o Espírito Santo desceria e os encheria da presença de Deus e os guiaria em toda a verdade. Estamos a entender que Deus fez muito mais por nós do que nós alguma vez pedimos a alguém. Todas as pessoas pensam, não, isto tem a ver comigo, tem a ver com... Não, nunca teve a ver connosco. Sempre teve a ver com Deus. Se alguém há alguma coisa, é Ele. Se há alguém devemos reverenciar, é Ele. Se há alguém devemos honrar, é Ele. Se há alguém o devemos buscar, é Ele. E você diz, então e a minha vida? A sua vida é dele. Mas você entendeu isso? Todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. A diferença é que nós somos protegidos. E você diz, não, mas há coisas que acontecem. Faça-me um favor, fique quieto. Fique sossegado. Ora um pouco. E pergunta a Deus porquê. Eu tinha aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Estava na igreja há muito pouco tempo. E eu tive um acidente com o meu carro. Meti o carro debaixo de uma galera de um caminhão. O tejadilho do meu lado baixou todo. Do meu lado estava... Eu podia entrar no carro, conduzir, não chegava. Mas o tejadilho daquele lado estava baixo. O carro machucou todo. E porquê? Eu tinha aceito Jesus, andava na igreja,
era sincero. Porquê? E Deus me permitiu saber porquê. E eu fiquei de boca aberta quando soube. Eu, na altura, tinha estado em minha casa com uma pessoa, nunca tive nada com ela, absolutamente nada. Nunca tive relacionamento com ela, nunca quis ter relacionamento algum com essa pessoa. Uma pessoa do sexo feminino, claro. Mas naquele dia passaram pensamentos na minha cabeça. E eu deixei esses pensamentos passar e alimentei-os. Eu pensei o que é que poderia fazer com essa pessoa. Isto é o que a Bíblia diz, cobiçar a mulher alheia. Eu fiz isso e não pedi perdão a Deus. Por causa de eu ter aceito Jesus, veio julgamento sobre a minha vida. E você diz, mas isso é tão... Quase todos os homens fazem isso. Mas a Bíblia ensina para nós não cobiçarmos a mulher alheia. Para nós não darmos a pensamentos que nos vêm causar a vir pecar. Eu lembro-me que naquele dia baixei a cabeça e reconheci tudo o que Deus me tinha acabado de dizer e pedi perdão a Deus. E a partir desse dia comecei a ter muito mais cuidado com tudo o que eu pensava. Porquê? Porque eu quero estar com Deus. Eu quero viver com Deus. Claro que se você é casado e tem esses pensamentos em relação à sua esposa, não tem problema nenhum. Mas é que nunca é em relação à nossa esposa. Eu na altura não era casado, ainda era solteiro. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Mal não virá homem sem casa. Nós queremos estar com Deus. Queremos as bênçãos de Deus. Porque se eu disser a alguém deste lugar, alguém quer as bênçãos de Deus, as pessoas vão pôr as mãos e os pés, tudo no ar. Porque querem as bênçãos. Até porque é que não ouvem o que Deus diz? Porque é que não fazem o que Ele diz? Tudo a seu tempo vai vir até às nossas mãos. Acredita em mim. Tudo a seu tempo vai vir até às nossas mãos. Porque Deus está a preparar tudo isso. Porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus e nós não vamos querer estar separados de Deus. Não mesmo. Não nesta terra, de certeza. Nem na vida eterna. Nós vamos querer estar separados de Deus. Então, se é isso, por que é que não olhamos para a nossa vida e vemos o que é que estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer realmente? Agrada a Deus o que estamos a fazer? Só se à medida que eu estou a falar, você lembrou-se de alguma coisa, baixe a sua cabeça e peça perdão a Deus. Já. Não espere para logo. Não espere para amanhã. Faça já. Porquê? Porque a Bíblia diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nem um sequer. E a Bíblia diz: se nós não reconhecemos que erramos, que somos mentirosos. Infelizmente, nós pecamos.
E a única forma de evitarmos de pecar tanto é a nossa proximidade com Deus. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais vemos a nós próprios como estamos. Mais vemos que precisamos de perdão e precisamos da presença de Deus. Mas também vai fazer evitar quando nós erramos, não é? Mas temos de estar sempre de olhos abertos. Sempre a buscar a Deus. Para que Ele nos possa mostrar a nós o que é que erramos, o que é que fizemos de mal. Porque às vezes fazemos sem querer. Sem intenção de magoar a Deus. Sem intenção de magoar os outros. Mas fazemos. Às vezes por palavras, por atitudes. Meu Deus. Meu Deus. Será que somos merecedores de alguma coisa? Não, não somos. Mas Jesus morreu por nós naquela cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Ele é a causa da nossa eterna salvação. Ele é a causa de nós podermos estar com Deus e viver constantemente com Deus. É a causa de nós termos o Espírito Santo nas nossas vidas, que nos guia. Ele é que é tudo. Não foi e nunca será por nós termos merecido. Não foi nem nunca será por sermos especiais. Foi por aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quantas vezes eu nunca mais disse isso, desde que aceitei Jesus. Mas cheguei a dizer muitas vezes antes que mal fiz eu a Deus. Não sabendo eu todo o mal que tinha feito a Ele. Cada passo da minha vida me afastava mais de Deus em vez de me aproximar dele. A solução sempre veio por Jesus. E Ele é a solução para nós. Por isso, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais o buscamos para as nossas vidas, mais nós vemos as nossas misérias. Nós vemos os nossos erros. E temos a oportunidade de pedir perdão a Deus por aquilo que fizemos. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ouçam, sempre foi por Ele. Sempre é Ele. E sempre será. A nossa vida pertence a Ele. E Ele quer o melhor para nós. Ouça, leia a Bíblia Sagrada. Você vai ver que todos aqueles que andaram com Deus, Deus os abençoou, os libertou. Houve um rei que estava prestes a morrer. Deus mandou o profeta dizer a ele: vais morrer, põe em ordem em tua casa, vais morrer. Ele não disse nada, ele virou-se para a parede e começou a chorar. E começou a clamar a Deus: sabes que tenho-te servido com honestidade. E ainda não tinha descido as escadas o profeta, Deus virou-se para ele: volta para trás. E diz-lhe a ele que lhe darei mais 15 anos de vida. Era a altura daquele rei morrer. No entanto, Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Eu quero que você entenda. Todos nós estamos na Terra com um propósito. Nós pensamos que, sei lá, com algumas teorias, porque são teorias. Entende?
São teorias, não são coisas estabelecidas e comprovadas pela ciência. Tudo são teorias. Teorias do Big Bang, que o planeta nasceu por acaso e por acaso se deu vida humana e por acaso nós estamos à distância certa do Sol e por acaso nós temos gravidade no planeta. É gravidade o suficiente, porque se fosse mais forte a gravidade, morríamos todos. Se fosse mais leve, andávamos a flutuar e não havia vida sobre a Terra. Tudo é por acaso aconteceu. Mas nada foi por acaso. Nada foi por acaso. E nada é por acaso. O planeta está à distância certa do Sol. Tem a gravidade certa, porque Deus assim o ordenou. Nós não descendemos de animais. Embora às vezes nos comportamos como uns. Mas não descendemos de animais nenhum. Nós fomos formados por Deus para estar perante Ele. Somos o único ser neste planeta que se chama Terra, em que temos a inteligência, embora às vezes falhe, mas temos a inteligência para poder fazer e criar coisas, porque Deus estabeleceu isso em nós. E eu quero que você entenda uma coisa. Que Deus quer o nosso bem. Nunca quis o nosso mal. Nunca nos quis condenar. Mas nós temos que entender que temos que seguir os preceitos de Deus para poder viver nesta terra e ser abençoados. Ser protegidos por Deus. Algumas coisas me aconteceram por causa dos meus erros, mas outras não aconteceram porque Deus me protegeu. E se você olha à sua volta e porquê que isto aconteceu a esta pessoa, porquê que aquilo aconteceu a outra pessoa, eu digo sempre, eu não sei, porque eu não conheço a vida da pessoa. Nós às vezes clamamos, não, mas é uma injustiça o que aconteceu a esta pessoa, é uma injustiça o que aconteceu a esta criança, é uma injustiça, mas o que é que nós sabemos da vida? O que é que nós sabemos da vida das pessoas para dizer que é uma injustiça? Se calhar se soubéssemos, dizíamos, se calhar devia ter acontecido pior. Como é que nós estamos com Deus? Esta é a parte mais importante. Você que me está a ouvir, como é que você está com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você está a buscá-lo para que possa saber o que fez de errado? Porque vai chegar um dia, vai chegar um dia que você vai fazer. E se você não está a buscar a Deus, você não vai saber. E como não vai saber, vai vir julgamento sobre a sua vida. Eu lembro-me de uma pessoa que agarrou e disse que sonhou que ia ter um acidente. O que é que fez a seguir? Nada. Absolutamente nada. O que é que aconteceu? Teve o acidente. Sonhos, visões, é a linguagem do Espírito para nos avisar de coisas que vão acontecer. Mas vão acontecer por algum motivo. Por isso, não só quebrar para que nada do sonho que nós tivemos de mal nos aconteça, no nome de Jesus, mas também pedir perdão a Deus por o que tivéssemos feito que não o agradou. Por isso, se você ler a história do rei Davi, você vai ver um homem que Deus abençoou muitíssimo. Ele tinha guerreiros com ele impressionantes. Um homem matou 600 homens.
Tinha guerreiros impressionantes. Deus o abençoou. Deus lhe mostrava o que é que deveria ou não fazer. Mas também ele errou e foi punido pelos seus erros. Porquê? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Nós temos a benesse, o benefício de ter Jesus nascido e nós nascemos 2000 anos depois. E Jesus morreu por nós. Por isso, à medida que erramos, nós podemos pedir perdão e somos perdoados e limpos. Já não vai haver julgamento sobre nós, sobre aquilo que fizemos. Porque pedimos perdão, nos arrependemos. E Deus viu em nós honestidade tal que realmente queremos mudar. Às vezes não percebemos porque é que as coisas acontecem. Mas acontecem porque nós estamos a provocá-las. Continuamos a fazer coisas que não agradam a Deus. E por isso vem julgamento às nossas vidas. Entenda uma coisa. Eu volto a dizer, não há um justo, não sequer. Ninguém neste planeta pode dizer que não peca, que não erra. Não, ninguém. Paulo, cada vez quanto mais lidava com Deus, buscava a Deus, quanto mais conhecia a Deus, ele começou a escrever nas suas cartas a dizer que era o último dos apóstolos. Depois dizia que era o menor dos santos. E na sua última carta, ele escreveu que era o maior dos pecadores. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais reconhecia quem ele era, quem nós somos, que é nada. E por termos Deus na nossa vida, temos tudo. Tudo. Pelo seu grande amor que tem por nós. Você pode dizer, mas eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de ficar abençoado. Sabe o que é que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo! Você não vai ter falta de nada. Porque você está a buscar a Deus. Ele começa por mostrar aquilo que você tem que tirar da sua vida. Você tem a orar pelos objetos que são seus, abençoá-los, quebrar a maldição sobre eles. Será que temos que andar aí como monges? Não. Mas temos que andar uma vida buscando a Deus para que possamos saber o que é errado. Porque, infelizmente, erramos. Erramos quando falamos mal de uma pessoa ou de outra. Erramos quando fazemos juízos de valor. Erramos quando vimos injustiças e falamos contra essas pessoas. Que direito nós temos de fazer isso? Erramos quando não perdoamos alguém quando nos magoa. Erramos quando deixamos nossos pensamentos cavalgar sem freio, sem travão. Magoando a Deus.
Então, como é que eu vou viver? Pergunta a você. Buscando a Deus. É a única forma de conseguir. Porque a Bíblia diz que o justo dificilmente se salva. Só aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Isto quer dizer que todo o plano que Deus fez através de Jesus é para que o povo dele se salve. Mas para isso nós temos que estar constantemente a buscá-lo. Será que não podemos trabalhar, não podemos ir ao cinema, não podemos ir aqui, ali? Podemos fazer tudo, porque tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas nos convêm. E é isso que Deus nos vai mostrar a nós. Ouça, eu fui impedido de entrar em alguns sítios. Eu fui impedido de falar com algumas pessoas. Mas passados uns anos, eram esses sítios que não me queriam e essas pessoas que não queriam falar comigo. Porque se antes Deus me protegeu para evitar que eu fosse a alguns lugares, depois disso, eram as pessoas que não queriam nada comigo. Você entende que a nossa caminhada com Deus vai fazer toda a diferença, principalmente para cada um de nós, individualmente. Ouça, eu posso andar com Deus e abençoar a minha família, mas cada um dos meus familiares vão ter que andar com Deus e estar com Deus. E perceber que a sua vida, a vida dele, de cada um deles, a vida dos seus filhos, vão depender das suas decisões. E se nós podemos estar a fazer coisas que me agrada agora, que eu gosto, que me dá prazer de fazer, e a minha pergunta é, e isso agrada a Deus? Isso agrada a Deus? Há bocado eu disse, será que temos que andar como monges? Não, não temos de andar como monges. Porque a Bíblia diz que nós temos de ter um coração alegre, porque aquele que tem um coração alegre tem um banquete contínuo. Mas a nossa alegria vem do Senhor, da nossa busca de estar com Deus. Ele nos abre as portas. Ele nos faz. Ouça, há uns tempos atrás eu fiz uma lista de coisas que eu precisava. E as coisas que eu preciso, uma a uma, têm vindo a acontecer. No tempo de Deus. Agora, entenda uma coisa. Não tem de ser como Deus quer. Deus estabeleceu regras. Existe a gravidade no planeta. Você sabe disso. Se você agarrar num lápis ou qualquer coisa e largar a distância de uma mesa, largar, ele vai para o chão. É a lei da gravidade. É o que é e não há outra forma de ser. Assim Deus estabeleceu regras no planeta. E se nós não seguimos essas regras, vai haver penalizações. Assim como por seu andar num prédio e chegar ao 7º andar e agarrar e dizer não, eu não acredito na gravidade. E dar um passo fora do prédio, fora da janela, eu poderei me estatelar cá embaixo. Vou cair cá embaixo. Caso eu acredite ou não acredite. Isso vai acontecer. Da mesma forma você acredita ou não, creia ou não, existe coisas que nos separam de Deus e faz-nos criar problemas.
Faz com que a proteção de Deus se afaste de nós. Porque fizemos algo que desagrada a Deus. Então, mas como é que vamos saber? Aí é que está. A nossa busca constante de Deus nos vai mostrar. Porque às vezes uma atitude de uma pessoa pode não ser vista por Deus como mal. E outra atitude pode ser vista. Tudo depende do coração, como foi feito. E isso só Deus pode ver. Porque é Ele que sonda os nossos corações. Por isso a nossa dependência completamente do Espírito Santo, do Deus Altíssimo, de buscar a Deus e saber a sua vontade para as nossas vidas. Davi sabia disso e ele próprio escreveu em Salmos: sonda o meu coração a ver se existe algum caminho mau. Mostra-me se existe algum caminho mau na minha vida, se eu estou a fazer algo de errado. Porque eu antes tenho prazer na lei do Senhor. Todos nós precisamos de Deus. E vai dizer uns mais que outros. Não, todos precisamos de Deus. Todos. Ah, não, mas eu sou, eu tenho, eu estou nesta. Muito mais. Quanto mais alto é o cargo dentro da igreja, mais você precisa de Deus. Acreditem. Muito mais. Porque aquilo pode vir para a sua vida. A tentação pode vir para a sua vida, pode ser muito maior. Você tem que estar a buscar e ter, por assim dizer, 7 olhos para poder ver tudo, prever tudo e pedir a Deus que lhe mostre aquilo que você não está a ver. Deus mostrou-me muita coisa. Deus mostrou-me pessoas que iriam cair por causa de acharem-se melhor que outros. E achar que nunca vai acontecer nada na sua família. E eu peço muitas vezes perdão pela minha família. E peço que os olhos deles se abram e vejam aquilo que estão a fazer. E que busquem o Altíssimo para as suas vidas. Porque precisam mesmo de Deus nas suas vidas. Eles e todos. Por isso nós precisamos da salvação. E precisamos da salvação que vem em Jesus. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele, o caminho, a verdade e a vida que está nele, que precisamos na nossa vida. No Salmo 103 diz que há benefícios de estar com Deus. Benefícios de cura, de libertação, de bênção. Mas por estarmos com Deus. E eu hoje quero terminar só fazendo uma pergunta. E nós estamos com Deus? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Pai, abre os nossos olhos para que possamos ver. Para que possamos ver o que estamos a fazer. Abre os nossos olhos, Senhor.
Não nos deixes cair em tentação, Senhor, e livra-nos do mal. Teu é o reino, tua é a glória, para todo sempre. Amém. Amém, amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana.